dia! O ND Agro deste domingo está começando agora com muitas informações. Dá só uma olhadinha nos destaques de hoje. Baixas temperaturas e geada podem colocar em risco a safrinha do milho em algumas regiões do estado. Santa Catarina comemora 15 anos do reconhecimento internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação. Pesquisadores da região sul alertam para o desmatamento de uma palmeira nativa da Mata Atlântica. E como é feita a escolha do cavalo utilizado no trabalho de ecoterapia. O ND Agro está começando agora. Foi uma semana gelada, né? E essas baixas temperaturas e a geada podem colocar em risco a safrinha do milho em algumas regiões do estado. Por enquanto, o desenvolvimento dos pés na lavoura está dentro do esperado. Mas se o frio continuar intenso demais nos próximos dias, as plantações que estão localizadas nas regiões mais baixas podem ser comprometidas. Lavouras cheias, espigas bem desenvolvidas. Reflexo do que até agora tem sido favorável para a produção da safrinha do milho, com chuvas bem distribuídas e sol ideal para uma boa produtividade. Só que para o produtor, melhor seria se o clima continuasse dessa maneira, para garantir que a colheita não seja prejudicada pela ação do tempo. No campo, o produtor chama o milho safrinha de cultura de rentabilização. É que para não deixar a lavoura sem nada após a colheita do soja, ele acaba apostando no plantio do grão, seja para retirar um dinheiro extra ou então para recuperar o que não foi tão bem na safra passada. Só que existe um detalhe. Esse cultivo aqui é de bastante risco. Nós implantamos essa lavoura na metade do mês de janeiro, né? Primeira quinzena do mês de janeiro, entrando na segunda quinzena, e nós teríamos que ter 4 meses no mínimo de tempo bom, quente, dias bons. E infelizmente o nosso clima aqui, mês de maio, ele é arriscado. Apesar da possibilidade de perdas de parte da produção voltada à colheita do milho-grão, a Ipagre espera uma safrinha com bons resultados, principalmente pelo total da área plantada no estado, cerca de 32 mil hectares. Então nós temos uma expectativa de produtividade próxima de 6 toneladas por hectare, né? Isso dá 100 sacas por hectare, então é uma expectativa boa. Nós, no entanto, ainda estamos sujeitos a alguns eventos climáticos, em especial algumas geadas muito fortes para a semana que vem. Se acontecer, ainda o milho, né, as espigas não estão totalmente formadas. Conforme este agrônomo, o cultivo do milho safrinha no estado ainda está em fase de evolução. E a expectativa é que com o passar dos anos a cultura se consolide, principalmente no que diz respeito à adaptação dos cultivares ao tipo de clima na época do desenvolvimento e colheita. O objetivo é adaptar melhor esses materiais que estão vindo, esses híbridos de milho, para a nossa região. E a gente está numa condição que é safrinha, o dia vem encurtando, o frio vem mais cedo, é sempre um risco. A pesca da tainha tem encontrado um entrave este ano, a demora no repasse das licenças para os pescadores. No sul do estado, tem pescador que ainda não conseguiu colocar o barco no mar. Eles passam o ano todo esperando por esse momento, a hora de colocar as redes no mar e capturar as preciosas tainhas. Para quem vive da pesca, essa é a safra mais importante. A mais importante. Depois até vem a corvina, para nós passou direto, não teve a anchova, papaterrinha aí mais pro verão, tanhota. Mas a forte é essa, a que a gente sai mesmo e investe é essa. Acontece que mesmo com o início da pesca autorizado desde o dia 1º de maio, muitos pescadores se viram impossibilitados de exercer a atividade. É que cada barco precisa de uma licença individual, emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E este ano, essas autorizações têm demorado mais do que o esperado. Nós tínhamos os peixes e não tínhamos a licença, né? Faltou a licença. Faltou a licença para capturar o pescado, né? Foi muito triste, né? Muito triste o nosso pescador. Era todo desespero, né? Era um desespero. Um gritava de um lado, o outro reclamava do outro. Mas fazer o quê, né? A nossa autoridade não foi possível entregar nossa licença no prazo determinado.
São 42 barcos preparados para a pesca da tainha aqui na região, que vai desde o Farol de Santa Marta até Passo de Torres. Em cada um deles trabalham cerca de 12, 15 homens. Por isso, a falta de licença preocupa tanto as famílias que vivem da pesca por aqui. Aquilo impactou, já vai faltar no bolso do nosso pescador, né? A mesa do nosso pescador hoje vai ter uma certa dificuldade por causa desse tempo de pesca, né? No barco da família da Juliette trabalham 13 pescadores e nenhum deles pode ir para o mar no momento. Sofre, todo mundo sofre, tá todo mundo bem preocupado. Até tem uns ali que, né, precisam de dinheiro para pagar aluguel, já vieram atrás, eu disse, cara, a gente nem saiu para pescar ainda, né? Como é que eu vou poder te ajudar? A gente está bem preocupado, não estou conseguindo dormir de noite, porque é uma espera muito grande de um ano inteiro, é uma preparação de um ano inteiro. Foi comprado redes de R$5.000, foi comprado muita coisa. A gente preparou, se equipa o ano inteiro para quando chega o dia de pescar, não tem condições de estar saindo. É de olho no tempo e no mar que o pescador prepara a pesca. E ao que tudo indica, essa será uma boa semana para lançar as redes. Mas sem licença não dá para trabalhar. Não tem nem como sair de casa, a multa é muito grande. A gente já entra na pesca com dívida. Como é que a gente vai lá para a praia sabendo que não pode e ganha, né? Para ganhar outra dívida, para perder tudo. A pesca da tainha tem prazo e não é só no calendário do Ministério da Agricultura. É que o peixe passa por aqui enquanto migra de regiões mais frias. E depois que os cardumes passarem, não adianta mais chegar à documentação. E peixe tem aí à vontade, já chegou e a tainha assim, Ela chegou, tem que ser rápido porque para ela voltar em junho já está voltando. Nosso estado comemora neste mês 15 anos do reconhecimento internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação. O certificado abre as portas do mundo para a carne catarinense, já que os países exigem esse status para importarem proteína animal. Saiba agora como Santa Catarina conquistou o certificado, o que ele representa e os desafios para manter o território catarinense livre de doenças. É agora na nossa série Made in Santa Catarina. Esse certificado é um divisor de águas para Santa Catarina e, por isso, merece um lugar de destaque. Ele reconhece o estado como área livre de febre aftosa sem vacinação, status sanitário concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal em 2007. A certificação internacional foi um reconhecimento do trabalho de décadas feito por uma força-tarefa composta por entidades civis, iniciativas pública e privada, produtores e lideranças políticas. Todos se uniram em uma ação inédita para tornar Santa Catarina uma ilha de sanidade, livre de doenças que pudessem afetar os rebanhos. E assim foi feito. A primeira medida na época, em 1991, foi erradicar a febre aftosa com uma campanha intensa de vacinação. A Secretaria da Agricultura contratou 2.500 vacinadores comunitários para a vacinação casa a casa, o que se chamou de agulha oficial. Em 2000, Santa Catarina teve o reconhecimento do Ministério da Agricultura como livre de febre aftosa. A segunda decisão muito importante foi a retirada da vacinação lá em 2000. E aí foram ações intensas em propriedades por médicos veterinários da SIDASC e posteriormente a criação do ICASA lá em 2006, que reforçou a vistoria em propriedades rurais em Santa Catarina, garantindo a conquista então dessa certificação, desse reconhecimento da OIE. A partir do status de área livre de febre aftosa sem vacinação, os olhos do mundo se voltaram para Santa Catarina. Os países mais exigentes vieram conhecer de perto o trabalho feito pelo Estado para erradicar a doença e manter a sanidade animal. Começava aí uma era de ouro para o agronegócio catarinense. Em 2006, no ano antes da gente ter essa certificação, a gente exportou pouco mais de 184 mil toneladas, né? E já no ano passado, 2021, exportamos mais de 438 mil toneladas, ou seja, muito mais de 130% a mais, né? E veja o movimento econômico. Ano passado,
e as exportações geraram aqui, só falando em suinocultura, 1,3 bilhão de dólares, né? Então é um movimento bastante diferenciado e que isso se conquistou em função do status sanitário. Santa Catarina foi avançando nos cuidados com a sanidade, criou a brincagem com a identificação de cada bovino existente no território, impedindo a entrada de animais vindos de outras regiões. Esse sistema possibilitou a rastreabilidade, garantindo que cada animal nasceu, foi criado e abatido no estado. E qualquer problema no rebanho pode ser facilmente identificado e combatido na origem, de forma rápida e eficaz. E lá se vão 15 anos de reconhecimento de área livre de febre aftosa sem vacinação. Porém, faz quase 30 que não é registrado um foco da doença. E isso só é possível graças a um esforço diário, dia e noite, de toda a cadeia do agronegócio, sem exceção. Santa Catarina tem alguns diferenciais, né? Tem um corpo técnico bem preparado, tem o ICASA, que trabalha como apoio à defesa sanitária animal. O ICASA está constantemente visitando produtores rurais, orientando, utilizando o método da extensão rural para sensibilizar o produtor e fazer com que ele adote as práticas adequadas de manutenção da sanidade no estado, na sua propriedade, obviamente, por consequência no estado. Ou seja, com todos esses esforços, Santa Catarina conquistou a excelência em sanidade animal, um passaporte que permite a entrada da carne produzida aqui em mais de 150 países. Santa Catarina é a precursora, ela foi a primeira, ela tem um nível de excelência e isso ajudou demais o Brasil, já que agora outros estados também fizeram o mesmo movimento para tentar acessar mercados que hoje só Santa Catarina consegue acessar, especialmente quando falamos da proteína suína. O maior desafio do estado é manter esse status, que gera emprego, gera riqueza e dá melhores condições de vida para milhares de pessoas. O desafio de Santa Catarina é continuar com essa excelência, é continuar com isso, trabalhar cuidando das suas fronteiras. Ela vai ter agora vizinhos que serão livres também, que já são livres de febre aftosa sem vacinação, é trabalhar em conjunto com os estados limítrofes para fazer ações conjuntas de preservação desse status que é essencial para o Brasil. É um dever de todos zelar pelo patrimônio construído durante décadas por muitas mãos. O produtor, a indústria, o governo, a população, cada um tem a missão de manter o estado livre de doenças. Que o cidadão saiba que ele tem um papel fundamental. Quando ele acessa, vai para outro país, e às vezes naquele afã de trazer, por exemplo, um queijo, um embutido, um corte de carne, ele pode estar colocando, sem saber, em risco todo um patrimônio e que vai prejudicar o estado inteiro, né? Vai prejudicar mais de 183 mil famílias aqui que dependem do agronegócio de uma forma ou de outra para sobreviver. É um esforço aí a várias mãos para manter essa sanidade. Um projeto de pesquisadores lá do sul do estado que tem alertado para o desmatamento de uma palmeira nativa da Mata Atlântica. Alternativas para combater o problema e defender a planta tem sido o desafio. Encontrado na Mata Atlântica, esse tipo de palmeira já foi mais comum pelas nossas terras. E o desaparecimento gradativo em algumas cidades do sul catarinense despertou o interesse dos pesquisadores do Centro Tecnológico SATIC. Eles colocaram em prática um projeto para assegurar a preservação do palmito. O palmito é uma espécie-chave, né, dentro da floresta. O palmiteiro ele produz a semente dele, frutifica, né, nos meses de outono e inverno, né, então ele disponibiliza alimento para a fauna, né, nesse período. O engajamento dessa turma, que organizou o projeto em 2 etapas. A gente vai diagnosticar a ocorrência, a presença da espécie nos municípios de Siderópolis, Nova Veneza e Morro Grande, né, a marcação de matrizes, coleta de semente, produção de mudas e reintrodução dessas mudas nessas áreas. Outra linha de atuação prevê o trabalho de conscientização com as comunidades adjacentes. A gente já entrou em contato com as secretarias de educação dos municípios e a gente vai fazer educação ambiental, né, nas escolas. A ida a campo, ou melhor, a mata, permite que o grupo identifique as matrizes de onde serão coletadas as
sementes. Elas vão auxiliar na produção de 10 mil mudas, que depois vão ser plantadas justamente nas áreas onde há ausência do palmito. O palmito leva de 8 a até 13 anos para frutificar e só pode ser produzido até 600 metros de altitude. Só que a planta tem uma maneira diferente e ecológica para ser utilizada. Mas também pode-se utilizar a semente para a extração da polpa, né, que é o açaí. É extremamente nutritivo e que teria uso sustentável. Você não precisa cortar a planta para extrair a semente, né, ao contrário do palmito. Muitas terapias contam com a presença de animais para ajudar na recuperação de pessoas. E a ecoterapia é um método que usa o cavalo, tanto para a reabilitação de quem tem alguma deficiência, problemas posturais ou atraso de desenvolvimento. Mas não é só isso não. A ecoterapia tem muitos outros benefícios. Além disso, não são todos os cavalos que podem ser usados nesse trabalho. É preciso uma seleção apurada. Olha só. E hoje estamos atuando já há 18 anos. Atendemos atualmente 63 praticantes, com os diagnósticos mais diversos possíveis. A gente tem síndrome de Down, síndrome de Rett, autistas, sequelas de TCE, de AVE, AVC, né? Temos inúmeros diagnósticos e os resultados são assim realmente surpreendentes, né? Movimentos delicados, olhares atentos e toques repletos de significado. A gente poderia citar aqui todos os aspectos técnicos da ecoterapia, mas no final do dia, o que mais importa é a conexão entre humanos e animais. O relato da Cirlei, a coordenadora do centro que você acabou de ver, deixa isso muito claro. O Heitor, por exemplo, tem apenas 4 anos e há 2 frequenta o Chaleira Preta. Junto dos pais, o menino veio do norte do Brasil em busca de tratamento. Ele não caminha, tem uma postura inadequada, o cavalo ajudou na postura, o alinhamento dele e estimula o caminhar, a marcha dele, que é o que a gente está focando mais. Ele gosta demais. Quando é o dia, eu falo para ele, ó, hoje a gente vai lá andar de cavalo, ele já ri, já vai falando para as pessoas que ele vai se encontrando. Assim como vocês estão vendo aqui, os alunos, os praticantes da ecoterapia têm esse contato muito próximo com os animais. Aqui, por exemplo, são mais de 60 alunos e cerca de 300 atendimentos por mês. Primeiro, o ponto que a gente analisa no cavalo. Se é um cavalo calmo, se é um cavalo tranquilo, não pode ser um cavalo muito novo, por causa do comportamento como um adolescente. O cavalo já tem que ser um cavalo maduro. E depois a gente parte para as questões de andadura, se o cavalo tem a andadura correta, que é uma andadura tridimensional, que isso é uma parte mais técnica. Tá? E daí entra a questão do treinamento. Se o cavalo vai, nas fases do treinamento, o cavalo vai acompanhando a escada de treinamento. Se o cavalo se encaixa em todos esses quadros, a gente disponibiliza o cavalo para o centro de ecoterapia. Se engana quem pensa que existe apenas um tipo de ecoterapia. São 4 ao todo. A hipoterapia, voltada para portadores de deficiência totalmente dependentes, a educação e reeducação, que é direcionada para praticantes com dificuldades de coordenação, postura e que tem certa independência. Ainda tem o esportivo para competições e o pré-esportivo para pessoas com autonomia na condução do cavalo. Esse é o caso do Gabriel. O jovem de 21 anos tem síndrome de Down e começou cedo por aqui. Hoje, ele tem muito mais confiança e autoestima. Por recomendação da psicopedagoga dele, ele veio fazer a ecoterapia. Teve uma evolução assim, bastante precisa na questão de equilíbrio, na questão de autoconfiança, segurança, até na escola, né? A parte pedagógica dele melhorou bastante, porque o Gabriel tinha muita insegurança com as coisas, né? Na questão de medo, tudo ele não, achava que não podia fazer. E com o cavalo ele viu que ele, sabe, aquela coisa de tô subindo num animal grande e consigo. Você lembra dessa parte aqui da reportagem? Ela foi muito mais difícil do que pareceu. Afinal, para o repórter aqui, também foi um momento de superação. Pensa num ser humano medroso.
foi necessário deixar a apreensão de lado e criar um laço de confiança com o cavalo. Aliás, não só com o animal, mas também com a equipe inteira. A partir de vários braços e patas, os praticantes têm total segurança para vivenciar a ecoterapia. Estava com muito medo, mas a sensação de estar ali é incrível, assim, tipo... E quando a gente fecha o olho, parece que a gente tá voando. Tá voando e, não sei, dá uma paz ali. Eu tava com medo, mas eu senti uma paz, assim, quando eu tava ali em cima. Foi bem legal. Além da linguiça e do pão com bolinho, Blumenau possui uma iguaria típica da cultura e da tradição da cidade. É um queijo que veio com os imigrantes alemães e que até hoje é muito apreciado na região. O Corkäse é um queijo que tem a cara de Blumenau. A iguaria veio junto na bagagem dos imigrantes alemães até o Vale do Itajaí. A produção ocorre sempre a partir dos produtores rurais que conservam a originalidade da receita. O Corkäse é feito basicamente com queijo branco triturado, que fica por horas na panela até ficar com consistência líquida. Alguns produtores optam por produzir o próprio queijo que serve como matéria-prima. Outros compram de estabelecimentos especializados, por exemplo. Em toda a produção, não é adicionado nenhum tipo de fermento ou coagulante. Por isso, pode ser considerado um alimento natural. Em Blumenau e região, a venda do produto está concentrada em feirinhas espalhadas pelos bairros da cidade. Na banca da Dona Maria, por exemplo, o Corkäse é um dos principais produtos vendidos todos os dias. Vem bastante gente. É de vários lugares que vem comprar aqui de mim o Corkäse, né? Gente que vai viajar, leva para os filhos que tem parente longe, São Paulo, né, Curitiba, e tem bastante venda, bastante saída, meu Corkäse. Para quem não conhece, o Corkäse possui sabor e aromas marcantes, ideal para paladares exigentes. Por ser um queijo altamente úmido, contém apenas 10% de gordura. A Tatiana, que é atleta de basquete, estava circulando pela feira e experimentou pela primeira vez a iguaria. O resultado para ela foi surpreendente. Ele é meio mole assim, né? Parece um requeijão e tem um gosto forte. Eu gostei bastante, bem interessante. Será que dá para colocar no cardápio aí, de repente, da semana, variar um pouquinho? Com certeza, mesmo a gente fazendo dieta, dá para colocar na tapioca, que já é molinho, com certeza, muito bom. Além de ser um queijo muito saboroso e intenso, o Corkäse também é um patrimônio da cultura blumenauense. Isso porque a receita é uma herança deixada pelos imigrantes e é passada em geração dentro das famílias. Só que para poder ser comercializado desta forma, o Corkäse precisou passar por diversos processos de regulamentação com a Vigilância Sanitária de Blumenau, principalmente para que o leite cru pudesse ser adicionado à receita. Em 2020 foi aprovado o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade pela Secretaria da Agricultura. Localmente ele é produzido ainda por pequenos produtores, né? Mas nada impede que faça em larga escala, né? A legislação permite produzir com leite cru, contanto que a propriedade mantenha algumas regras de controle de brucelose e tuberculose, boas práticas de fabricação, boas práticas agropecuárias, né? E procurar o registro no serviço de inspeção municipal do seu município. Por mais que o Corkäse seja um queijo genuinamente germânico, ele faz sucesso em concursos da iguaria pelo país inteiro, como foi o caso de uma feira realizada em São Paulo. Eu levei o queijo agora de 3 produtores diferentes para um evento de São Paulo. Ele não estava sendo avaliado, eu só levei realmente para os avaliadores provarem lá, né? E é impressionante assim, o tipo de reação que ele produz, né, para essas pessoas que já entendem de queijos, né? Como forma de difundir o alimento, um empresário blumenauense decidiu apostar na integração de 2 ingredientes característicos da nossa região: a linguiça Blumenau e o Corkäse na pizza. O diferencial é que com a massa de fermentação natural, todos os sabores ficam harmonizados. Desde a base, com molho de tomate, passando pelo Corkäse, a linguiça Blumenau triturada, molho pesto e a finalização com azeitonas.
A ideia de combinar os ingredientes surgiu para criar tendência e também mostrar que a gastronomia alemã pode ser aplicada em lanches. Tem uma qualidade realmente diferenciada. Então, como é o que a gente busca para todos os nossos sabores, de fato, a gente utilizar um produto artesanal, um produto feito aqui na cidade, na região, por produtores locais, fez todo sentido. Desde o começo, é um sabor que está com a gente, a loja vai fazer 2 anos, e está desde o começo, ele nunca foi retirado. As pessoas gostam bastante, ele vai com linguiça Blumenau, e aí fica um queijo de Blumenau com a linguiça daqui, quer dizer, faz o casamento perfeito. Assim. Por mais que os avanços sejam importantes, os produtores ainda sofrem com gargalos históricos. Avançamos no sentido de conseguir com que o produtor desse queijo tradicional fosse respeitado o seu modo de fazer, que era a produção do queijo a partir de leite cru, de leite não pasteurizado. O gargalo que ainda se vê é que os locais tradicionais de comércio do Corquesa, que são as feiras, ainda carecem de adesão à regularização. Além disso, o Corquês também sofre com a falta de apoio para a comercialização em larga escala, ligado ao turismo, já que os holofotes gastronômicos estão sempre para os embutidos e outros doces típicos como as cucas. Se a gente sair daqui da região e for para uma região lá para o litoral, você já não vai encontrar ele, né? Então, é o nosso queijo, né? Ele deveria ser melhor aproveitado. Olha, eu acho que devia de ser, o queijo devia de ser uma tradição mesmo, porque é bem procurado. Do Vale do Itajaí para todo o Brasil. Assim é o Corquês, uma iguaria tradicional dos imigrantes europeus, mas que apaixona todos que experimentam. Rio do Sul fechou o último ano com boas notícias para a agricultura. A movimentação econômica por lá passou dos 4%. Este é o melhor resultado da série histórica da agricultura no município. Mel de abelha, vassoura de palha, verduras, feijão e milho. Essas são as culturas com as quais o seu Edelim trabalha. Ele, que é agricultor familiar há 58 anos, põe a mão na massa, faça chuva, sol ou frio. E por isso ele é um dos responsáveis pelos bons resultados e a movimentação econômica que o setor agrícola vem apresentando em Rio do Sul. A gente trabalhou bastante, né? Claro que a agricultura exige bastante trabalho e dedicação, né? E daí o que a gente fez, a gente emitiu bastante nota de produtor rural que teve esse aumento de nota de produtor rural e que gerou bastante renda para o município também, né? Hoje eu tenho bastante o mel, né, que é bastante, né, o milho, né, eu tenho o feijão que também é vários, quase igual o milho de vassoura também, a vassoura que eu fabrico também é uma boa renda. Em 2021, a movimentação financeira foi de 41 milhões de reais, 4,8% a mais em relação ao ano anterior. Isso significa o melhor resultado da série histórica da agricultura de Rio do Sul. Isso a gente já vem constatando desde 2019, né, um aumento para 20% de 38%, e para 2021 então tivemos um pequeno aumento, mas considerável também, principalmente em relação ao ano de 2019, 2020, a gente trabalhou com uma expectativa de pelo menos equiparar os números de 2020, mas 2021 surpreendeu ainda mais, com um acréscimo de 4,8% na movimentação econômica no setor agrícola de nossa cidade. Esse cálculo inclui compra e venda de itens, além do estoque registrado com nota fiscal dos produtores rurais, que hoje são 2.000 em Rio do Sul. Os produtores que emitem a nota têm diversos auxílios do município, como distribuição de macadame, uso de maquinário e implementos de infraestrutura dentro da propriedade. Primeiramente pelo próprio setor produtivo, né, pelo seu empenho, pela garra dos nossos agricultores, e pelo fato deles estarem emitindo as notas fiscais do produtor. Isso está se refletindo lá na prefeitura, né, na arrecadação, que reverte então em benefício do próprio agricultor. Foram pelo menos 64 produtos comercializados no ano passado, sendo os com maior valor agregado os bovinos, o arroz, o pinos, o eucalipto, o fumo e o milho. Poderia citar alguns, como as sementes, né, que correspondeu a praticamente 16 milhões desse total, né,
as hortaliças que atendem também a nossa merenda escolar, o milho, aquela parcela de sempre do fumo, o reflorestamento como pinos e eucaliptos, né? O milho, a soja também surpreendeu. E o seu Edelim, além de comemorar os resultados positivos, se sente realizado ao ter nascido na agricultura e permanecido até hoje. Eu tenho orgulho de ser um agricultor, né? E isso aí que eu acho que todo mundo deve ser. O agricultor que, como se diz, leva saúde para a população, que produz o alimento, levando a comida na mesa. Isso eu acho que é a vantagem de ser um agricultor, né? E olha só que oportunidade legal para os idosos. Em Balneário Camboriú, uma oficina ensina o público da terceira idade a manusear horta e sobre a importância de ervas medicinais. Na aula, eles aprendem ainda sobre como ter o consumo consciente dos alimentos de forma natural. É um incentivo para que eles plantem e colham chás, legumes, frutas que vão consumir para ter mais saúde. Veja só. Não tem idade certa e não existe tarde demais quando o assunto é aprender coisas novas. E falando em aprender, o público da terceira idade de Balneário Camboriú, do Núcleo de Atenção ao Idoso, tem a oportunidade de descobrir novas aptidões e também novos gostos, principalmente a de horta e ervas. O que a gente mais divulga, traz as plantas para divulgar para o pessoal, que tem pessoas que não conhecem algumas plantas. Então a gente traz a planta para divulgar para as pessoas, para que serve, para que é bom. Então, para ajudar as pessoas a sair do muito, como é que se diz, tomar muito remédio. E assim o natural faz bem. E falando em remédios e a possibilidade de substituir ou diminuir essa ingestão com o consumo correto de chás, plantas medicinais e comidas orgânicas, foi um dos motivos que brilhou os olhos da Isolde. A gente toma isso, come aquilo, que é o ideal e não come tanta porcaria, né? Porque eu não posso comer nada industrializado, porque eu só tenho um rim que funciona e daí eu tenho que me cuidar. E aí, então, eu acho a aula dele, assim, para mim, feita especialmente maravilhosa, no que toca chá e erva, né? O poder da cura que tenha. Tudo vem da natureza. A Luísa também pensa nisso. Ela começou na oficina com menos saúde e disposição. Agora, todo o conhecimento passado, ela anota no caderninho e leva para a vida. E já percebeu a diferença no dia a dia. Eu quero ver se eu me livro dos remédios, né, de farmácia aí e parto só para os naturais. E estou tendo muito benefício, estou usando, está sendo ótimo. Os instrutores dizem que a horta pode ser chamada de horta terapêutica. Isso porque os idosos, além de colocarem a mão na massa e aprenderem um pouquinho da teoria de cada planta, faz muito bem para o físico e para o mental deles. As pessoas, quando trabalham com a terra, encontram ali uma maneira de se aliviarem dos seus sentimentos, das suas emoções, e também trazer os sentimentos. Nós fizemos um trabalho tanto emocional, como de ensinar a plantar, como ensinar a colher, como ensinar a comer, né? Nós aqui ensinamos a cuidar do solo. Plantar, ela estimula o físico, através de pequenos exercícios como caminhar, abaixar, levantar. Por mais que sejam exercícios de pequeno impacto, de baixíssimo impacto, ele traz grandes benefícios para as pessoas com mais de 60 anos. E todo esse ensinamento para a Yara é sinônimo de viver bem. Em questão de ecologia, em questão de alimentação, em questão de ervas medicinais, né? Quer dizer que é um conjunto, né? Cuidar da vida é um conjunto de tudo isso que ele está dando, né? Na realidade, o que ele está dando para nós é não só o curso de ervas medicinais, mas é um curso de vida, né? De bem viver. Já Marlene passou a vida toda achando que não gostava de mexer com horta. E durante o curso aprendeu que não só gosta, mas como ama estar em contato com a natureza. Sem outra atividade, está sendo uma terapia importante para mim e qualidade de vida para toda a família, né? Porque toda a família se beneficia. Eu tenho a horta
as plantas medicinais e o pomar. Estou feliz, aprendendo bastante, tanto na área medicinal quanto alimentar, né? Melhorou a qualidade de vida da família, com certeza. E assim a gente encerra o ND Agro de hoje. No nosso portal ND+, você fica por dentro das últimas notícias em destaque no estado e no país. As informações da agricultura e do agronegócio catarinense voltam domingo que vem. Obrigada pela sua companhia, um ótimo domingo, boa semana a todos e tchau, tchau.